Essa discussão é muito velha, ela não surge agora de jeito nenhum. Os avós da gente já diziam isso: ó, meu filho, você vai para a escola, você estuda português, matemática, história, etc., né? Mas você sai da escola, tem que saber o quê? O que tem que saber quando sai da escola? Que o avô da gente dizia: ler, escrever e contar. Não era isso o discurso do velho? Né? Olha, na revista Veja dessa semana, tem uma página, né, do Cláudio Muracastro falando sobre essa poluição de matérias no ensino médio. Ele diz: olha, no fundo o que tinha que ser ensinado na escola básica era a língua, a matemática e umas coisinhas a mais aí, né? Umas coisinhas a mais, mas muito pouco, né? Ciência. Bom, mas no mundo inteiro eram os 3 R's: ler, escrever e contar. Eram os 3 R's, que eram a expressão que se usava para dizer a meta da escola básica tem um monte de matéria, mas o que a gente está buscando é isso. Em inglês eram os 3 R's também, né? Era o R do reading, o R de writing, de escrever, e o R de arithmetic, de aritmética, né? Que aproveitavam o R nas 3 palavras. Ele dizia: o que se busca é os 3 R's, né? Agora, aí se estudava as matérias. Aqui a lista de matérias, mas o que se visava era isso, não é? Agora, vamos pensar nas matérias. Quais são as matérias? Quer dizer, quais seriam as matérias para buscar isso daí? Português, matemática, história, não sei o quê. Mas vamos recuar na história. Esse conjunto de matérias é um currículo. Qual é o currículo mais antigo de que se tem registro no mundo ocidental? O trivium, né? O trivium, que era assim na formação do homem grego. Então, o trivium eram as 3 matérias que se estudavam, né? Para a formação assim do cidadão. E quais eram essas 3 matérias? As 3 matérias era gramática, não é? Gramática, era a lógica, entendida assim como a dialética, né? A argumentação e a retórica. Essas eram as matérias que se estudaram na escola, né? Isso é que era o trivial. Trivial quer dizer o que todo mundo tinha que estudar, não é? A gramática, por quê? Porque não era considerado civilizado quem maltratava o que unia a cidade, unia o povo e tudo, que era a língua. Maltratar a língua é tão grave quanto maltratar um vizinho ou um outro habitante da cidade, né? Maltratar a língua. A gramática. Agora, a lógica, porque era o elogio da argumentação consistente. Eu não quero enganar o outro, não é? Eu quero argumentar, ter argumentos, assim, para convencer, né? Convencer, que é vencer junto com. Chegar lá junto com o outro, né? E a retórica, que era assim, o que se estudava na retórica? Eram as formas de falar e as formas de argumentar que levassem a esse convencimento, não é? Então, se estudava isso e com isso se formava o cidadão. Ninguém estava formando gramático, nem lógico, nem retórico, que isso não tem nenhum sentido, né? Estava formando o cidadão, o que ia para praça, lá, Ágora, defender seus pontos de vista, né? E como cidadão. Agora, depois do trivium tinha outro currículo, o quadrivium, ia por aí. Mas o fato é que essas matérias, essas disciplinas, não é? Do século XVI, XVII para cá, quer dizer, nesses últimos 3, 4 séculos, né? Com a ciência moderna, e sobretudo nos últimos 150 anos, nem 200, houve uma enorme fragmentação disciplinar, né?
de se falar de 3 matérias, depois 4 matérias, o total dava 7 matérias, tinha o trivium, tinha o quadrivium, né? De repente, banalizou a ideia de disciplina e a disciplina virou, assim, o canal de comunicação entre a escola e a vida. Você tem uma coisa que é importante na vida, você quer trazer para a escola, cria uma matéria e põe lá a matéria. Pô, isso não é assim. Foi assim com educação sexual, né? Educação ambiental, não sei mais o que, de repente inventam uma matéria e põe na escola com aquele nome. Hã? É assim, essas coisas, tudo virou matéria, né? Aí estufa, né? A grade curricular, né? Então, em matemática, eu fico arrepiado cada vez que falam de colocar a matemática financeira como uma matéria. É arrepiante. Porque matemática financeira não tem a dignidade de uma disciplina. É um tópico de matemática. Não estou contra ensinar, mas é um tópico disciplinar, né? Você dizer que matemática financeira é uma matéria, isso é misturar habeas corpus com corpus Christi, pô. Não tem a ver. Não tem a ver, né? Porque matemática financeira é uma coisinha, a disciplina é uma coisa grande, né? Há uma briga enorme de se colocar no ensino médio aí, filosofia, sociologia, psicologia, antropologia, etc. Filosofia já entrou e a sociologia também. Então, eu acho que filosofia faz sentido. A filosofia, de alguma maneira, é uma mãezona para tudo, né? Ainda faria sentido. Mas sociologia, eu não vejo como colocar sem colocar a antropologia também, porque são 2 perspectivas de estudo, né? Ou a psicologia. Não é? Então, se vai introduzindo tudo isso, daqui a pouco vai pôr uma matéria que é a economia. É que o currículo, ele precisa ser como um mapa, as disciplinas são as regiões, né? Tá certo? E o currículo é o mapa que você põe ali, para enxergar, o território é o conhecimento. Aí eu mapeio para me orientar, né? E eu não posso, de cara, já começar enchendo de município, vilarejo, não sei o quê. Em primeiro lugar, eu vejo os continentes, uma coisa maior, né? E eu vou, a partir de cada continente, entrando mais numa coisa ou noutra, mas de cara, fragmentar e encher de disciplina a escola, a sensação é péssima. A gente vê uma prova do ensino médio e muitas vezes a gente se sente mal, porque a gente se sente absolutamente incompetente para resolver uma prova do primeiro ano do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, não é? Olha a prova, você olha e diz, pô, né? Não sei do que se trata. Isso é uma aberração, porque nós passamos por aquilo, não é? Nós já fizemos aquilo, e como é que aquilo agora não faz o menor sentido para a gente? Não é? Tem uma coisa torta aí. Eu acho assim que essa fragmentação não é um problema só nosso, né? É um problema, você vê, se explodiu essa discussão na França, em 93, 94, pela mesma motivação, o excesso de fragmentação, não é? Agora, eu acho que a gente tem algumas características assim especiais de exagero nessa fragmentação e na exigência a partir dessa fragmentação, né? E eu acho que a universidade é, em parte, responsável por isso, porque quando se critica o vestibular, por exemplo, por ser a tradução dessa fragmentação, você vê uma prova de vestibular e, né, vestibular da USP, se você aplicar aos professores da USP, 10% dos professores vão ser aprovados. E o problema não está nos professores, o problema está no vestibular, né? Mas quando você olha o vestibular, aí a tendência é criticar o vestibular. Eu acho que é um equívoco. O vestibular é extremamente adequado à forma extremamente inadequada como a universidade se organiza. O problema está aqui dentro. Se você mudar o vestibular e mantiver como é que a gente se organiza aqui na universidade, quem entrar vai se dar mal, não é?
Porque é aqui que está a fragmentação. Um aluno que entra num curso de medicina nunca mais vai estudar literatura, história, nem matemática, não é? O que entra no curso de matemática nunca mais vai ver literatura ou biologia, não é? Então, a fragmentação está aqui dentro. Se exige de um aluno que, veja, um aluno de 16 ou 17 anos, 18, 19, que decide assim, vou fazer engenharia, isso já é notável, ele ter o discernimento para dizer, eu vou fazer engenharia. Tudo bem, aí um aluno diz, eu vou fazer engenharia, vou me matricular no vestibular aqui. Ele tem que escolher entre 16 tipos de engenharia. São 16 tipos de engenharia. Então, não só ele tem que querer fazer engenharia, como ele tem que saber se ele quer fazer química, elétrica, mecatrônica, civil, etc., né? Naval, aquele monte, que discernimento ele tem para isso? E ele vai entrar num curso específico, não é? Então, a fragmentação está aqui dentro. Eu acho que esse fim do ensino médio, não é? O ensino médio é o primo pobre do sistema educacional, primo pobre em termos de identidade, não é? É onde a identidade é menos nítida. O ensino médio, ora, ele é visto como propedêutico é preparatório, né, para ingressar no ensino superior. Em nenhum lugar do mundo o ensino superior é para todos. É para todos não porque seja proibido, mas porque não interessa a todos. As pessoas vivem, trabalham, são bem remuneradas e tudo, e não é porque fizeram um curso superior acadêmico, né, no sentido nosso aqui do Brasil, né? Em muitos lugares o ensino médio é dito assim, profissionalizante, então ele é profissionalizante no sentido de formar para ocupações muito específicas, né? Também não é essa a função do ensino médio, né? Só assim, exagerando, mas fazendo uma caricatura, mas caricatura não é mentira, é só exagero, né? O trabalho infantil, a gente quer pôr criança pequenininha para trabalhar, de alguma maneira a profissionalização do ensino médio tangencia o trabalho infantil. Quer dizer, se você pega o ensino médio, né, e põe como formação para um trabalho específico, é como o trabalho infantil, é cedo demais. A ideia é que as pessoas vão estudar a vida toda, né? Estudar a vida toda. E essa ideia de que acaba e eu estou formado para uma profissão, isso já era, não é? Então, o ensino médio assim, tem uma identidade pouco clara, não é? E aí ele mimetiza, né, o superior, as disciplinas mimetizam assim, a fragmentação do ensino superior, copiam, não é? E é por isso que a coisa explode aí. A ideia de competência nasce assim, se desenvolve, na tentativa de restabelecer a grandeza da ideia de disciplina. Não é de acabar a ideia de disciplina, é restabelecer o significado da ideia de disciplina, que é grande, né? É grande, porque o conhecimento é muito. Trazer o conhecimento para dentro da sala de aula não dá, mata todo mundo, as criancinhas. Você tem que disciplinar o conhecimento, quer dizer, disciplinar, disciplina é ordem, organização, né? Cortar, para poder trazer para a sala de aula, não é? E a disciplina tem que ter essa ideia grande. E sempre, todo conhecimento do mundo, né, é meio. Conhecimento é meio, não é o fim da conversa. É meio para as pessoas se desenvolverem, não é? Realizarem o que projetam. Então, o conhecimento é meio para isso, né? E esse meio, quer dizer, esse fim tendo se perdido, a gente para e fica adorando o meio, mas é um desvio. Agora, o que é essa competência hoje? Porque a gente ficar no ler, escrever e contar é pouco, né? Isso aí já era. Antigamente, a gente só podia ser analfabeto de uma maneira. Hoje a gente pode ser um polianalfabeto, né? Analfabeto em muitas coisas, né? Então, só falar assim, ler, escrever, né? É pouco hoje para caracterizar o que se busca na escola, tá certo? Então, para caracterizar essa ideia de competência hoje, eu vou
propor aqui que a gente pense em 3 eixos, não é? 3 eixos, 6 coisas, mas assim, compondo 3 eixos que traduziriam a ideia assim de uma pessoa competente. Pensando aqui no meio a pessoa. Vamos ver então esses 3 eixos. A partir desses 3 verbos, né? Mobilizar recursos que se tem, quer dizer, mobilizar conhecimento e ter projetos, ter desejos. Veja, eu não acho que não se tenha que ensinar sociologia na escola, nem antropologia, essas coisas têm que ser ensinadas. O que eu digo, afirmo, reitero, é que não precisa ter uma matéria com esse nome para se ensinar, tá certo? Ninguém pode estudar matemática direitinho, com um mínimo de consistência, sem uma perspectiva filosófica. Um objeto matemático, qualquer coisa, um número, eu vou para a sala de aula trabalhar com um número, a ideia de número. Eu bebo de 2 vertentes para poder falar da ideia de número. Quais as 2 vertentes filosóficas assim que eu bebo? Eu não preciso falar do filósofo, mas eu bebo das 2 vertentes, que são o quê? Aristóteles de um lado, Platão do outro lado, né? Como é que pensava Platão a respeito do número? O número, a ideia de número é uma ideia perfeita, sempre existiu, né? Sempre vai existir, e o matemático ele descobre coisas, né, num universo que pré-existe. Por exemplo, a ideia de círculo, um círculo perfeitinho, né? Todos os pontos equidistantes aqui do centro, uma ideia perfeita. A realidade, quando eu vejo um círculo aí na realidade, é uma aproximação imperfeita da ideia perfeita que sempre existiu, não é? O Aristóteles já pensa o contrário. Ele diz assim, foi de tanto ver tronco de árvore, não sei o que mais, que aí a gente imaginou uma forma, construiu a ideia de círculo a partir da realidade, não é? E o Platão diz, a realidade matemática, ela pré-existe. E aí, você está do lado do Aristóteles, está do lado do Platão, como é que é? Tem professor que dá aula numa perspectiva platônica e tem professor que dá aula o tempo todo numa perspectiva construtiva, assim, né? Aristotélica. Mas não é que uma é certa e a outra é errada. Como nada em filosofia se resolve assim, né? Todos nós somos um pouco platônicos quando a gente para pensar no seguinte, ó. Quando a gente pega uma circunferência assim pequenininha e divide o comprimento dela pelo diâmetro, eu divido o comprimento pelo diâmetro, C sobre D, não é? Pode ser meu anel, minha aliança. Ou então, um pneu de um carro. Eu divido a circunferência pelo diâmetro do pneu do carro. É C' sobre D', eu divido, né? Quando eu pego o equador terrestre, na esfera que é a Terra, eu pego o equador, não é? Mais ou menos 40 mil quilômetros, e divido pelo diâmetro da Terra. Então, é outro C, 2 linhas, dividido por D, 2 linhas. Quanto dá esses quocientes? Essa razão pode ser uma circunferência pequenininha, pode ser uma média, pode ser uma enorme, pode ser o que for. Essa razão dá sempre aquele número π, né? Dá assim 3,14, um númerozinho assim, né? Isso eu inventei ou eu descobri? Platão diz, com tranquilidade, a gente descobre isso sempre existiu. Se ninguém tivesse notado, ninguém notou, mas quem teve olhos para ver, viu, descobriu, não é? Essa é a perspectiva platônica. Eu não construí isso, eu descobri isso, né? Agora, o Aristóteles vai dizer, não, isso é uma coisa construída, essa ideia, né? E aí há outras situações em que a gente é aristotélico. Por exemplo, por que o sistema de base 10 é tão mais utilizado na prática do que os outros? Aí dizem assim, é porque a gente tem 10 dedos nas mãos, né? Aí você se sente mais aristotélico, porque diz, pô, foi dessa situação dos 10 dedos na mão que aí se criou o sistema de base 10. Né? Aí você se sente meio aristotélico, né? Então veja, a filosofia é inerente à matemática, à língua,
não é? A história. E assim, quem dá aula de história na escola básica é um pouco professor de quê? De sociologia, de antropologia, não é? Quem dá aula de biologia na escola básica é um pouco, né, professor de psicologia, tá certo? Eu estou falando no grau de especificidade do recorte, do mapa que a gente faz no conhecimento. Não é que eu não vou falar de filosofia, tem que falar. E de sociologia, de antropologia. Nós estamos falando de outra coisa, é de criar matérias para pôr na escola. Eu não vou dar aula de matemática financeira na escola? Vou ensinar a calcular juro, essas coisas, vou, né? Eu só não digo que isso é uma matéria, porque não é, isso é um pedacinho de matemática e não é dos pedacinhos mais relevantes, mas é um pedacinho. Essa discussão pode ser colocada a partir da ideia de projeto, né? A partir da ideia de projeto. Quer dizer, a ideia de projeto é uma ideia absolutamente assim, fractal. Você vai da coisa mais miudinha à maior possível, né? Então, um pai já coloca um filho numa escola porque vê uma sintonia mínima entre o que ele projeta familiarmente, né? Para o filho, né? Em termos familiares, o que se pensa e os projetos da escola, né? O modo como a escola se organiza, tá certo? Uma sintonia mínima. Um professor trabalha numa escola e não noutra porque ele vê um mínimo de sintonia entre o que ele quer para ele, pessoalmente, e o projeto da escola, não é? Então, essa articulação entre projetos, e particularmente a articulação entre projetos pessoais e coletivos, que é o cerne da ideia de cidadania, né? Isso se faz na escola, mas justamente por falar em articulação é que a gente está falando que isso não se faz só na escola, né? A família, não há exemplo de escola bem-sucedida que não tenha participação significativa da família, não é? Que a família não esteja envolvida, não é na parte pedagógica, decidindo o tipo de livro, nem se a escola é construtivista ou não, não é por aí. Mas a participação, a articulação com a família é condição de possibilidade de uma escola bem-sucedida. A gente não pode crucificar Descartes ou tudo que é assim fragmentado associado a Descartes, não é? Porque o Descartes quebra e une. Ele subdivide e depois enumera, apenas ele une de uma determinada maneira, encadeando, né? E a gente diz assim, tá, não dá para entender como é que se conhece simplesmente encadeando, mas de alguma maneira ele reúne, né? Ele volta a unir tudo. Então, não é o caso de associar essa fragmentação apenas ao pensamento cartesiano, né? Mas o fato é que Descartes, a gente associa justamente a ele um tipo de fragmentação que está na raiz de todas as outras, né? Que é o dualismo, assim, né? Entre o físico, assim, e o mental, né? O dualismo, assim, corpo-alma. Descartes, por exemplo, pensava num ser humano como um hardware e um software. O hardware é a parte física do corpo e o software, né, a inteligência, ou a mente, o intelecto aqui, e isso rodando, esses programas mentais rodando no hardware, mas sem interferir, né? É uma separação entre o físico assim, e o mental. Essa separação é uma separação na raiz de todas as fragmentações que vêm depois, não é? E a resposta a ela é igualmente complicada, porque a resposta mais frequente é a busca do monismo. Monismo é unir tudo numa coisa única, né? Mas quando se tenta reduzir tudo a uma coisa única, é reduzir ao físico, corporal. Então, outra situação que causa um certo desconforto, você reduzir tudo a nós somos esse conjunto de reações físico-químicas que ocorrem no corpo, né? Tá certo? E não há nada que transcenda isso. Isso também é complicado assumir, né? Então, e isso seria a reação ao Descartes. Então, isso mostra que a gente não é para pular de um lado para o outro, porque os dois lados têm aspectos desagradáveis. Agora, a ideia de competência hoje, né, saindo desses 3 R's, a gente podia pensar em 3 eixos que são os seguintes, ó.
Uma pessoa competente é uma pessoa que revela, né, mostra capacidade de expressão. Expressão é expressão de si, é uma coisa relacionada com eu, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que tem capacidade de compreensão. Compreensão é compreensão do outro, do que está fora de mim. Então, um eixo de competência, não há pessoa competente que não equilibre bem, não se equilibre bem nesse eixo, que se expresse bem, mas que compreenda o que está fora de si, né? Porque a expressão é de si. A primeira compreensão de que se exige na escola é justamente a leitura. Ler um texto e dizer, entendeu, compreendeu, compreendi, né? Mas compreender não é só ler um texto. Paulo Freire falava com muita pertinência, assim, de que é preciso aprender a ler o quê? O mundo, né? Compreender os fenômenos em geral, fenômenos físicos, históricos, econômicos, né? Sociais. Ler, compreender fenômenos. Não é só um texto, né? Isso já amplifica para a burra essa capacidade de leitura, né? Essa compreensão em sentido mais amplo. Então, expressão e compreensão é um eixo. Você pode dizer isso com outras palavras, mas não é difícil imaginar uma pessoa competente, né? Que não se expressa bem de alguma maneira e que não está aberta para compreender o outro. O desvio, assim, desvio de eu, e o outro não existe, é o individualismo, é o egocentrismo, o eu, né? Isso não é uma pessoa competente, né? E o desvio para o lado de cá, o desequilíbrio para o lado de cá, o outro, e eu não me manifesto, o desvio extremo mesmo, é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? É você tá tão na do outro que você acaba achando que é o outro mesmo, né? O hipócrita é o que representa o papel que não é dele, ele está ali fingindo que é outra pessoa, não é? É um absoluto desvio. Agora, um outro eixo é assim, a capacidade de argumentar. Argumentação é uma competência fundamental, é a análise. Toda argumentação é análise, né? Então, a capacidade de argumentar. Quando se buscava antigamente isso, a lógica e não sei o quê, hoje, de uma maneira mais ampla, a capacidade de argumentar, né? A capacidade de análise. Mas, por outro lado, e isso é um eixo, a capacidade de decidir, de tomar decisões, ó, que é o correlato, assim, é a síntese. A capacidade de fechar a questão, de sintetizar. Quem argumenta, analisa o tempo todo e nunca toma uma decisão é um incompetente. O cara que passa a vida dizendo, por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. Por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. Por um lado, por outro lado, fica analisando a vida toda, né? Mas você, de que lado que está? Não, por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo, né? Não se decide, é um incompetente. E é um incompetente quem decide sem analisar. Falou, o cara já decidiu sem uma análise suficiente, não é? Então, argumentar, analisar, decidir, se equilibrar nesse eixo é a marca de uma pessoa competente. A gente tem na escola alunos que a gente dá um problema, dá uma questão, problema de matemática para ele resolver, e aí é a pergunta bem clara, calcule isso, né, faça isso, aí ele pega os dados e diz assim, por um lado tem isso, aí faz um monte de coisa, mas não foi o que eu pedi, desgraçado. Aí ele diz, mas por outro lado tem isso, mas não foi o que eu pedi, e ele fica por um lado e por outro lado, então ele enche a página de coisa, tudo certo, mas não tem nada a ver com o que foi pedido, pô. É um incompetente, né? Essa incapacidade de ter foco e de tomar a decisão, porque você analisa, mas chega uma hora, é condição de possibilidade de você mobilizar, de pôr em ação, você fechar a questão.
Quem vive discutindo, 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 nunca fecha a questão, encerra a questão, não é? Não anda. Também. Mas não anda. É claro que você fecha a questão aqui para abrir acolá, né? Mas até para andar, você vê, a gente se desequilibra para poder andar, mas depois se equilibra de novo, né? Desequilibra, se equilibra. Se você ficar equilibradinho o tempo todo, você não dá um passo, né? Então, analisar e sintetizar. Então, isso se busca com as matérias que a gente ensina, pô, né? Todo o conteúdo da escola básica, todo o conteúdo é alimento para os meus argumentos. Você estuda os conteúdos é para poder ter recheio para os nossos argumentos, não é? Por exemplo, na escola básica os alunos estudam o Egito Antigo, não estudam? O Egito Antigo, tá bom. Para quê? Sim, mas para que se estuda o Egito Antigo? Por uma curiosidade mórbida sobre como viviam os faraós, né? Assim, como é que eles copulavam e tudo, sei lá, é essa a curiosidade? Não tem nada a ver. Você busca na história do Egito Antigo, por exemplo, né? Elementos, né? Para os argumentos hoje sobre o modo de ver. Por exemplo, todo mundo que estuda o Egito Antigo fala do rio Nilo, não é? E tem uma expressão que tem tudo que é livro didático, que é assim, o Egito é uma dádiva do Nilo, não é isso? O que é isso? É assim que o rio Nilo, um super rio, ele inundava as margens, não é? Ele invadia as margens e aí bagunçava tudo. As terras tinham que ser remarcadas quando o rio baixava, porque ficava tudo bagunçado. Muita matemática se aprendeu nessa remarcação das terras, não é? Muita matemática aí. Mas, por outro lado, quando o rio voltava para o leito normal, as margens ficavam o quê? Cheias de humus, ficavam assim, férteis, né? Ficavam naturalmente fertilizadas. E aí plantava, colhia e tudo, né? Olha que interessante, ó. Faz mais de 40 anos que não tem uma cheia no Nilo. Sabiam disso? Mais de 40 anos que não tem uma cheia no Nilo. Por quê, hein? Porque fizeram uma barragenzinha aqui, uma barragenzinha acolá e não sei o quê. Aí extraíram uma energiazinha, é verdade, não é? Mas o Nilo parou de transbordar, né? Parou, né? Acho que em 70, 71 foi a última cheia do Nilo, né? E agora? Agora não tem mais que demarcar as terras nem nada, está tudo lá limpinho, tudo bem, mas tem que encher de adubo, né? Senão não dá nada. Tem que adubar tudo direitinho, adubo químico e tudo, porque senão não nasce nada, não é? Bom, isso é coisa velha, coisa nova, não, isso é coisa viva, né? Então, a história, a geografia, tudo que a gente estuda, né? A matemática, é alimento para os argumentos, mas a gente está interessado na vida, que hoje está tomando decisões, está fazendo coisas assim, na realidade de hoje, não é? Olha, o Enem, ao fixar as 5 grandes competências em 98, quais são as 5 grandes competências do Enem? Domínio de linguagens é uma, né? É essa capacidade de expressão em diferentes linguagens, não é isso? Uma outra competência do Enem qual é? Compreensão de fenômenos. Compreensão de fenômenos, não é? Então, 2 das 5 competências do Enem estão aqui. Domínio de linguagem ou expressão em diferentes linguagens e compreensão de fenômenos, não é? Capacidade de desenvolver essa argumentação consistente é uma outra competência do Enem, não é? E a capacidade de fazer propostas de intervenção na realidade é outra competência do Enem, tá certo? São 5, 4 já foram aí. Qual é a quinta? A quinta lá do Enem é assim, a capacidade de enfrentar situações de problema em diferentes contextos. Contexto é a palavra de ordem aí, ó. A capacidade de contextuar ou de contextualizar, né? A contextualização,
né? Tudo que aprende na escola referia a contextos específicos, né? Aprende uma coisa, associa a contextos assim específicos. Tudo bem, isso tem a ver com a realidade, com o concreto, né? E essa é a 5ª competência do Enem. Agora, são 5. Ficou faltando equilibrar essa, viu? Ficou faltando equilibrar essa. Por quê? Porque tudo que a gente aprende, se a gente aprende a referir a um contexto específico, isso não basta. Porque o contexto é o fato. O fato é particípio passado do verbo fazer, facto. O fato é o que já está feito. Se eu me restringo a estudar para poder me referir aos fatos, isso é fatalismo, literalmente, não é? A gente precisa do fato, precisa, mas a gente precisa, e vem buscar na escola muito, o ficto. Ficto. Ficto, a gente não usa essa palavra, ficto, mas todo mundo usa a palavra ficção, não é? Ficção. O que é o ficto? É o imaginado, idealizado, não é? Fingido no sentido do idealizado, assim, fantasiado, né? A gente precisa disso. Então, a capacidade de contextuação ou de contextualização tem que ser equilibrada por uma outra, que é a capacidade de extrapolação de qualquer contexto, imaginação, extrapolação de qualquer contexto, não é? Que é o par do concreto, que é o abstrato. A capacidade de abstração não é um pecado, é condição de possibilidade de se conhecer. Quem não consegue abstrair, não constrói o conhecimento em área nenhuma. O abstrato não é para ter vergonha de dizer, não, isso aqui é muito abstrato. Se não for, não rola nenhum conhecimento, não é? Então, extrapolar a realidade concreta do fato, do que já está feito, e buscar, né, uma coisa que ainda não existe, mas que você está querendo que venha a existir, né? Isso é a marca de uma pessoa competente. Quem se amarra exclusivamente no fato é limitado, né? É limitado. O Popper, sabe o Popper do conhecimento objetivo? Ele tem um livrinho, um pequeno livro, mas precioso, chamado A Prisão do Contexto. É o título de um livro do Popper. A prisão do contexto. O Popper, que é o elogio do objetivo, assim, né, no conhecimento, né? Mas ele é quem vem falar das limitações de você ficar agarrado ao concreto, né? E de como é importante ultrapassar o que existe, né? Então, são 3 eixos aí, ó. Você pode falar isso com outras palavras, dizer que as competências têm outros nomes, não importa. As matérias escolares, você também pode fazer um quadro de matérias com nomes bem diferentes, né, das que existem. Mas o fundamento é o que importa. Você sempre vai ter matemática no currículo, vai ter português, ainda que você, em outras épocas, põe outros nomes, assim, tratamento da informação, né? Aí, em vez de matemática, ficou com outro nome, né? Comunicação, expressão, em vez de português. Você pode redesenhar os currículos, mas não dá para deixar de ter essas coisas, né? Uma pessoa competente, como assim aqui, se expressa, expressão de si, mas compreende o outro, né? Que analisa, mas que é capaz de fazer sínteses, e todas as matérias têm que servir para isso, não é? E as pessoas que se remetem ao concreto, mas que o tempo todo abrem a possibilidade de extrapolar, de voar, de sair do concreto, né? De que olha para o facto, mas se interessa pelo ficto, né? Pelo imaginado, idealizado. Sendo que um desvio, não é o que você está falando, mas nessa ideia do empreendedorismo, é que quando você pensa assim, não, todo mundo vai ter que ser empresário, né? Todo mundo vai ser empresário. Não tem consumidor, né? Não tem. Todo mundo é empresário, isso não existe, né? Então, eu acho que há uma metáfora para a gente comparar assim, do produtor e do usuário.
eu me contento em ser usuário de muitas coisas. Sento diante de uma televisão e eu não sou um produtor nem de programa de televisão, nem de aparelhos de televisão, então tudo que eu quero é saber ligar o equipamento, não é? Divertir ali, tudo. Agora, diante do conhecimento, eu não quero ser um usuário, eu não posso ser um usuário, não é? Não é diante da diversão ali, ou da televisão, diante do conhecimento eu tenho que ser produtor, não é? Eu tenho que ser capaz de produzir. Eu digo é qualquer cidadão, diante do conhecimento. Ele não pode ser um mero usuário, tá certo? Agora, alguém que senta diante da televisão e fica interessado em produzir um programa, ele vai olhar para a televisão de modo diferente. Ou produzir um equipamento, um aparelho de televisão. Ele vai estudar aquilo de outra maneira, que não é a que a gente, o usuário, está vendo. Eu estou ali me divertindo, não é? E alguém pode abdicar de ser produtor de certas coisas e ficar no nível do usuário. Mas diante, por exemplo, da vida política, ninguém pode ser usuário. Não dá para você conceder a condição de cidadão, né, para o outro. E dizer, não, ele que decide, eu vou... É doidice, né? Diante da política, diante do conhecimento, né, a gente tem que se sentir competente para produzir. Não em tudo, produz aqui, mas a gente tem que ter a consciência mínima do processo de produção, não é? E na vida política isso é fundamental, na vida, na participação, não é? Agora, repito, você pode dizer isso com outras palavras e tudo, né? O Perrenot, que é uma pessoa que está na origem de toda essa discussão na França, né? Ele tem coisas muito interessantes sobre a ideia de competência, em total sintonia com isso daqui, a mobilização de recursos, exatamente isso você pode achar, com outras palavras, no livro do Perrenot. Na minha, assim, modesta opinião, ele se preocupou demais com em especificar uma lista de competências. Então, ele tem um livro que é assim, 10 novas competências, e tem outro livro, competências, então tudo é competência, então faz uma lista de competências muito grande, sem preocupação com os eixos, as coisas que são, vamos dizer assim, para a gente de matemática, né, a base do espaço vetorial, né, a base, assim, para dizer o que gera o espaço, né. Então, a pretensão grande aqui é a gente ver elementos para gerar, se eu estou falando da competência de um aluno no ensino médio, da competência de um professor. É claro que um professor tem que ter capacidade de expressão, tudo isso um professor tem que ter literalmente, mas quando eu estou falando da competência do professor, tem que ir além disso, né? Não é tão geral assim. A competência do professor é o tema da nossa próxima aula, né? A competência do professor. E é especialmente interessante a gente discutir a competência do professor, porque é um exemplo muito claro de que, se não sabe o conteúdo que ensina, é garantidamente incompetente. Agora, não é porque sabe o conteúdo que ensina que já é um professor competente. Isso é muito nítido no caso do professor, que precisa algo além do conteúdo, né? Precisa do conteúdo. Não há bom professor que é só forma, metodologia e sem conteúdo. Não existe isso, né? Agora, esse algo a mais é que precisa ver. Agora, aqui, então, a proposta é de um esquema mais amplo para a gente pensar. Esse esquema está bastante próximo do esquema do Enem. Praticamente 5 dessas 6 competências são as do Enem, né? Domínio de linguagens, compreensão de fenômenos, construção de argumentação consistente, fazer propostas de intervenção na realidade e enfrentar situações, problemas em diferentes contextos. O que não está destacado explicitamente no exame do Enem, é implícito, é o elogio da abstração ou da extrapolação dos contextos. Mas isso é compreensível pela época, não é? Por exemplo, se a gente olha a Declaração Universal de Direitos Humanos, 1948, é um documento desequilibrado. Hoje. Por que é desequilibrado? Porque só fala de direito, mas os direitos estão atrelados a deveres. Mas naquela época, em 48, o que era importante? O mundo estava esfrangalhado e tudo, era a garantia dos direitos.
O Marina tem um livro interessantíssimo, o Marina, da psicologia aí, né? Chamado, não sei o que, pós-moderna, né? Crônicas da pós-modernidade, uma coisa assim, Crônicas da pós-modernidade. E nesse livro ele analisa justamente como que se chegou a essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. E as discussões que ocorreram, porque havia um grupo que queria que fosse direito e dever. E aí, no final, a urgência e a coisa importante naquele momento, que era a reconstrução, ficou só no direito. Ele disse, mas olha, precisaria ter um outro texto agora, a Declaração Universal dos Deveres Humanos, né? Porque os direitos e deveres são casados, não é? Bom, a mesma coisa aqui, o Enem vem combater, né, com a ideia de competência, a ausência de contexto nas questões e tudo, né, no ensino das disciplinas, então põe o peso na contextualização, não é? E cumprir o seu papel. Hoje eu acho que a gente precisaria reequilibrar e elogiar tanto buscar contexto, quanto ser capaz de, a partir do contexto, extrapolar, né? Voar. Porque o professor, e na sala de aula, ele é como um avião, né? Um avião. O avião, a gente vê como é que o avião é legal, é quando ele está voando. Só que para ele voar, primeiro ele taxia, né? No aeroporto, não fica? Ele sai lá de onde estava parado. Taxiando um avião é sem graça, né? Parece uma tartaruga lerda ali, né? Aí ele se prepara, aí ele decola. Decola e aí é bonitão, né? Ele voando é uma beleza, né? Mas se ele permanecer voando, não vai dar certo. Uma hora ele vai ter que se preocupar para uma série de procedimentos para também aterrissar. E aterrissa e daqui a pouco já é aquele desajeitadão no chão, né? Isso é o modelo de uma aula, né? Você tem a preparação toda, voa, extrapole, voe, depois pouse de novo, porque se não pousar por bem, pousa por mal, né? Se você não aterrissar bem, você desaba de alguma maneira, né? A aula acaba, tá certo? E essa extrapolação é um voo que eu acho que a gente precisa ter na escola.